A história do aumento dos preços dos combustíveis escalou de tal maneira que agora tem sido falado de uma CPI da Petrobras. Só que quem quer fazer a CPI é o próprio governo, é uma CPI contra ele mesmo, o que é muito estranho. E é mais estranho ainda porque a oposição gostou dessa ideia da CPI da Petrobras e parece que vai entrar no bololô da lista de assinaturas. E esse assunto é muito complicado, mas claro, tem a mão do Bolsonaro que não quer trabalhar e agora quer dar uma resposta para a população. Só que eu quero saber a sua opinião. Você concorda com uma CPI da Petrobras? Você acha que essa é uma jogada de Bolsonaro inteligente para tentar reverter a sua rejeição? Ou vai ser a pá de cal em uma candidatura que está indo de mal a pior? Deixe o seu like e também envie um superchat pro vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E você sabe muito bem o que aconteceu, se ainda não sabe, a partir dos próximos dias vai saber, porque mais uma vez a Petrobras anunciou um aumento dos preços nas refinarias. Foi aí um aumento de 20 centavos por aí na gasolina e 20 a 15 centavos também no diesel. Tá? É claro que isso vai ser passado para a bomba, para o consumidor final e o resultado é um aumento da inflação. Bolsonaro, que não tem mais o que fazer, começou mais uma vez a chilicar, pedir, a mendigar para a Petrobras, falar não aumenta o preço, coisas do tipo o que Bolsonaro sempre faz. Ele pede, mas ele não trabalha. Já fiz vídeo explicando, o link tá aqui no card, seria interessante você ver esse vídeo para depois entender toda essa repercussão a respeito da CPI da Petrobras. E o Bolsonaro começou a falar grosso, porque ele disse que a Petrobras vai jogar o país no caos. E aí veio o André Mendonça, o ministro do STF, ministro bolsonarista, é sempre bom nós lembrarmos, e ele deu um prazo para a Petrobras fazer algo que assim, todo mundo já sabe como funciona, que é explicar a composição dos preços dos combustíveis. Ora, isso é público. Todo mundo sabe como funciona essa política. Quem aparentemente não sabe é o Bolsonaro. E aí eu nem acho que ele não saiba, porque ele é burro mesmo. Porque ele é burro. Tá? Ele fala que não sabe, não, ele não sabe porque ele é burro. Todo mundo sabe como funciona a composição dos preços. Mas aí o ministro do STF, amando possivelmente do Bolsonaro, vem e dá essa canetada do judiciário contra a Petro, que já sofre ataques por parte do executivo. E o Arthur Lira veio pelo legislativo e também começou a atacar a Petrobras, falou que vai com tudo, vai com o pau, vai pegar na veia, o lucro da Petrobras está exorbitante, vai taxar o lucro da empresa. Vai taxar o lucro da empresa? Mas por que vai taxar o lucro da Petro? O governo vai taxar algo para voltar para ele mesmo? Porque parte dos lucros já são do governo, porque o governo é acionista majoritário. Então perceba o ataque orquestrado por parte do governo Bolsonaro via Arthur Lira, que é o braço no legislativo, e também André Mendonça, que é o braço no judiciário. E você precisa, claro, se estender um braço no canal e se inscrever imediatamente. E aí começou uma história de CPI. O governo quer fazer uma CPI, isso que é muito estranho, porque a Petrobras, pessoal, o sócio majoritário é o governo. O Bolsonaro reclamou dos 3 presidentes anteriores da empresa. Só que quem colocou os presidentes lá foi o Bolsonaro. E esse último que ele tá criticando foi ele mesmo que colocou. Então não faz sentido. Por que ele quer abrir uma CPI contra ele mesmo, contra o governo, sendo que foi ele que colocou? E o Arthur Lira tá topando esse negócio. E por que o Bolsonaro quer fazer isso? O Bolsonaro quer fazer essa CPI da Petrobras como uma resposta para a população. Porque vocês sabem muito bem que o Bolsonaro poderia ter trabalhado nesses 4 anos para evitar essa situação. E ele não trabalhou. Ele não trabalhou durante 27 anos como parlamentar. Não vai ser agora que ele vai sentar na cadeira de presidente da República e começar a trabalhar. Claro que isso não vai acontecer. Nesse ponto, o Bolsonaro é muito coerente. O pessoal falou que foi enganado por Bolsonaro. Não foi. Essas pessoas se enganaram. Porque o Bolsonaro não trabalhou como deputado, não trabalha como presidente. Isso que é coerência, isso que é disciplina. Disciplina não é só acordar cedo todos os dias. Aquele que acorda atrasado todos os dias também é disciplinado. E o Bolsonaro, ele é bastante disciplinado nesse ponto. E o Lira quer fazer essa CPI para investigar a Petrobras. Investigar o quê? É mais um factoide criado por Bolsonaro. Falava daquela história de caixa preta do BNDES. Oh, a caixa preta do BNDES. Trouxeram o Joaquim Levy, que foi ministro da Fazenda do governo Dilma. Falaram, abre a caixa preta do BNDES. Não tinha nada. Abre, não tinha nada. Tanto é que demitiram depois o Levy. E essa história acabou, porque não tem caixa preta. E não há mistério da composição do preço do combustível. Do preço da Petrobras. O petróleo sobe, o barril do petróleo tá alto, o dólar tá 5 pau, então fica caro mesmo. E o governo não trabalhou para fazer algum tipo de política, de subsídio, de reserva, para conter a Petrobras. E faz 100 dias que não há aumento nas refinarias do preço da gasolina.
Então não há mistério, por mais que o André Mendonça queira essa explicação, tô dando para ele. Só que chama a atenção o motivo da oposição querer também participar dessa CPI. E aí você precisa, obviamente, se inscrever no canal. Porque agora nós temos uma corrida. Nós temos a corrida da oposição e a corrida da situação para lançar a CPI. Porque o que acontece? Ela quer fazer a CPI para investigar a Petrobras, para culpar a empresa pelo aumento dos combustíveis, porque isso causa inflação e vocês sabem que o Bolsonaro está sendo mal avaliado por conta da inflação, o Centrão sabe que não tem mais o que fazer, o prazo é muito curto, todo mundo sabe disso, tem aí 3 meses até o pleito, qualquer tipo de ação que o Bolsonaro tome nesse momento não vai surtir efeito no prazo desejado. Já fiz vídeo falando sobre isso, o link tá aqui no card. Então só resta jogar a culpa em terceiros. E então a situação, o governo quer fazer uma CPI para culpar a Petro. Mas a oposição, ela quer fazer uma CPI justamente para mostrar a incompetência de Bolsonaro na hora de trabalhar em prol da Petrobras. Então nós temos essas duas corridas. A situação quer que a CPI fique controlada na Câmara dos Deputados. Porque lá, vocês sabem muito bem, nós temos Arthur Lira, que é o braço de Bolsonaro no Legislativo. Lira tem poder, tem orçamento secreto, ele está segurando o orçamento secreto, vocês sabem disso, revoltando assim aliados, como eu já fiz o vídeo, o link está aqui no card. Então Arthur Lira, com esse poder de ser a chave do cofre do orçamento secreto, ele pode aí influenciar aliados, influenciar parlamentares. A oposição, ela quer uma CPI mista. O que é uma CPI mista? É uma CPI na Câmara e uma CPI no Senado. O Senado é um ambiente mais hostil ao Bolsonaro. A gente sabe muito bem disso. Vimos o que aconteceu durante a CPI da pandemia. Bolsonaro levou muitas lapadas e a CPI da pandemia desgastou a imagem do Bolsonaro e nós temos até hoje essa percepção negativa do Bolsonaro provocada lá atrás pela CPI da pandemia. Então há essa tentativa de fazer essa CPI mista. Porque aí no Senado o bicho pega. E pega mesmo. Então nós temos essas duas corridas. A oposição querendo fazer uma CPI mista e a situação, ou seja, o governo querendo fazer uma CPI somente no Congresso, na Câmara dos Deputados. Qual vai ser o resultado disso? Nós ainda não sabemos. Os próximos dias serão muito decisivos e você também precisa, obviamente, se inscrever no canal. Mesmo, pessoal, que o Bolsonaro ele consiga fazer, de fato, uma CPI somente na Câmara, eu não vejo muitas possibilidades disso prosperar a ponto de reverter a rejeição do Bolsonaro. Não vejo isso. Porque agora nós vamos entrar em um período muito complicado, que é o período pré-campanha. Já nós estamos entrando na campanha, agora o mês de junho, que já está terminando. Nós vamos entrar no mês de julho, que são as prévias, as convenções partidárias. Então não dá tempo. E mesmo que o Bolsonaro queira fazer uma CPI para culpar a Petrobras, olha, é o Bolsonaro que nomeia, é o Bolsonaro que indica, é o Bolsonaro que é o sócio majoritário, então o que ele está culpando? Então se houver corrupção na Petrobras, se houver incompetência na Petro, o governo é responsável. Mas o que ele quer fazer? Simplesmente terceirizar a culpa. E é o que sobra para a campanha do Bolsonaro, tentar terceirizar a culpa. E há um problema. Qual o problema? O governo está olhando lá na frente, porque no segundo semestre existe um risco seríssimo de nós termos desabastecimento de diesel no nosso país. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, já dei detalhes, já dei a explicação da conjuntura internacional para o desabastecimento de diesel e também da conjuntura nacional, da conjuntura local. Então, se houver um desabastecimento de diesel, o que acontece com o preço? Sobe. E se aumentar o valor do diesel, o transporte fica mais caro, a inflação aumenta em um período que ela não pode aumentar. O vídeo está aqui no card para que você possa entender melhor toda essa situação. Então eu vejo, pessoal, que não vai prosperar. Não adianta Bolsonaro tentar a CPI. Se fosse para tentar, isso deveria ter sido feito no início do ano. E outra, CPI a gente sabe como começa, mas nós não sabemos como termina. O que descambou para o escândalo do Mensalão foi a CPI dos Correios. Quem abriu a CPI dos Correios, quem coletou as assinaturas, foi o senador Eduardo Suplicy. E aí, uma CPI feita pelo PT descambou no escândalo do Mensalão. Então,
A gente sabe como começa, não sabemos como termina, mas sabemos como terminará o governo Bolsonaro e sabemos como terminará Bolsonaro. O governo Bolsonaro terminará derrotado e Bolsonaro terminará preso. Se você concorda, deixe seu comentário e também deixe seu like.